Boa noite, alunos. Vamos dar continuidade à aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o tema, dando continuidade ao que nós falamos ontem. Nós falamos ontem sobre a introdução, o que você tem que colocar na introdução, os elementos. E hoje nós vamos falar sobre o tema, para que você possa construir um bom trabalho de pesquisa. O tema, então, retrata, né? Você vai mostrar o que você quer investigar, qual a área que você quer investigar. O tema, gente, ele é bastante amplo. Geralmente, ele é muito amplo. Por isso, é necessário você fazer um recorte, você delimitar o que você vai pesquisar. Ontem, eu já comecei a falar um pouco sobre isso. Por exemplo, quando você diz assim, eu quero falar, eu quero estudar, eu quero fazer um projeto sobre gravidez. Só que gravidez, a gente sabe que ela acontece, não é, com mulheres. Então, você precisa delimitar muito bem este campo de observação. Atualmente, também, homens trans podem ter a gravidez. Então, é um tema muito amplo, muito abrangente, você precisa delimitar. Como é que você faz esse limite? Você quer falar de gravidez? Ok, essa gravidez, ela é referente à adolescente, ela é referente gravidez tubária, ela é gravidez a termo, ela é gravidez em homens trans. Então, você precisa especificar, delimitar este tema. Um exemplo que eu coloquei é adolescentes grávidas, né? Gravidez na adolescência, porque aí você já está elaborando uma variável. Então, você pode, por exemplo, querer saber se as adolescentes grávidas possuem informações sobre os métodos contraceptivos. Você está apontando uma outra variável que você quer investigar acerca da gravidez. Tá certo? E só aí, nesse tema gravidez, você tem duas variáveis. A primeira delas, a gravidez na adolescência, e também o nível de informação sobre métodos contraceptivos na gravidez da adolescência. Então, só nesse tema gravidez, você pode observar essas duas variáveis, tá? Ok? Então, o tema, ele sempre precisa ser delimitado. Outra coisa interessante da gente abordar é o tema da sua pesquisa, né? Essa escolha, ela deve ser muito bem tratada pelo grupo. Porque se no meio do caminho você quiser mudar de tema, pode ter assim um problema muito sério de tempo. Você pode não ter tempo hábil para fazer de fato a pesquisa. Então, o tema ele está assim, você precisa considerar algumas coisas, os fatores interno e externo. Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês lá no início que era importante agora vocês começarem a pensar em assuntos ligados à sua profissão, ligados ao seu curso. Então, é importante que os pesquisadores eles tenham essa relação com o tema, que eles tenham esse interesse pessoal com esse tema. E assim, se ficar muito diversificado dentro das categorias profissionais, pode ser que vocês não cheguem a um acordo para definir que tema seria relevante para ambos, tá certo? Tem que observar também o tempo que é disponível para realizar o trabalho. Porque, às vezes, a pessoa tem um interesse acerca de um tema, mas vai demandar um tempo muito grande para a realização da pesquisa. E a nossa disciplina ela tem um prazo. Quando você fizer o TCC1 tem um prazo, quando você fizer o TCC2 tem um prazo, e às vezes o que você escolhe pode não ter o tempo necessário, né? O tema que você escolher
pode não ter o tempo necessário para a execução. Também, por isso que é importante ser algo do seu interesse, algo do seu agrado. Por quê? Tem que ver também o que vocês podem alcançar com esse tema. Qual é a capacidade do pesquisador em relação a esse tema. Tipo assim, o grupo tem perna para alcançar o que ele quer enquanto tema? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Se você quiser fazer, professor, eu quero fazer, vou pegar a epidemiologia, que é minha área de atuação também. Eu quero fazer uma pesquisa sobre dengue, chikungunya, zika, sobre todas as arboviroses. É interessante, mas você vai ter capacidade para esse, né, para falar sobre tudo isso, esses temas que estão tão abrangentes? Provavelmente não. Então, é melhor escolher um tema para poder discorrer, porque você pode não ter capacidade para falar sobre tudo isso. E os fatores externos, assim, qual é a novidade desse tema, para você não fazer mais do mesmo, né? O que significa esse tema que você escolheu? Quais são as oportunidades que esse tema vai oferecer para a comunidade, para a sociedade, para a saúde, para a sua profissão? Quais são os valores acadêmicos e sociais que estão envolvidos com esse tema? Então, pessoal, é muito importante pensar na novidade. Muitos alunos chegam querendo pesquisar, desenvolver uma pesquisa, por exemplo, sobre a pressão arterial em idosos. A gente sabe que muitos idosos têm realmente, não é, hipertensão. Será que isso vai ter alguma novidade? Compreende o que eu estou falando? Será que isso vai ter alguma novidade? Que novidade que você vai trazer? A não ser que você queira pesquisar a questão da hipertensão arterial em crianças. Eu acho que isso aí teria uma novidade, né? Crianças hipertensas. Tem crianças hipertensas? Por que está acontecendo isso no mundo? Crianças hipertensas. Então, você precisa trazer sempre esse frescor, essa novidade acerca da sua pesquisa. O limite de tempo disponível para a conclusão do trabalho. É aquilo que a gente também já falou anteriormente, no sentido de o que a instituição preconiza enquanto tempo. Mestrado, por exemplo, são 2 anos. Em 2 anos, você precisa escrever o seu trabalho e defender, no prazo de 2 anos. Geralmente, nas faculdades, é 1 mês, 2 meses, para que a pessoa possa escrever, não é, um trabalho e apresentar. No doutorado, são 4 anos. Então, durante 4 anos, a pessoa precisa escrever a tese dela e fazer a sua defesa. Então, pessoal, quando você faz um trabalho acadêmico, a nível de graduação, você elabora um TCC, trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho de conclusão de curso pode ser no modelo de monografia ou pode ser no modelo artigo. Na enfermagem, nós, do colegiado, decidimos que os trabalhos do TCC, ele seria reexecutado no formato de artigo. E esse artigo deveria ser submetido a uma revista. Algumas faculdades fazem no modelo de monografia. Qual é a diferença de uma para outra? Só para a gente esclarecer. O artigo, geralmente, as normas do artigo, elas são voltadas para a publicação. O trabalho de conclusão de curso, que é a monografia, no formato monografia, ela é mais extensa, ela deve ficar em volta de 40, 50 folhas, enquanto o artigo, ele tem que seguir as normas da revista. Geralmente, são 12 folhas. Em 12 folhas, você tem que fazer ali, né, a sua apresentação para a revista, a submissão para a revista. Então, quando se trata de mestrado, a gente desenvolve uma dissertação.
E quando é doutorado, a gente desenvolve uma tese. Por que eu estou falando disso, que poderia até falar em outro momento? Porque, às vezes, o aluno faz muita confusão. Já teve gente que mandou mensagem para mim: professora, para quando que é que nós vamos fazer a nossa tese? Não, não é tese, gente. Você está apenas fazendo um projeto de pesquisa, tá certo? Um projeto de pesquisa, que é diferente do TCC-2, que é diferente de uma monografia, né, no modelo de monografia ou do artigo. Você apenas está fazendo um projeto. Outro fator externo acerca do tema, o material de consulta e os dados necessários ao pesquisador estão disponíveis? Por exemplo, se você quiser pesquisar algumas doenças ou agravos epidemiológicos, esses dados, a Silvia deve estar aqui. A Silvia pesquisou os dados de violência urbana no DataSUS. Se ela quisesse algo no SIM, ela teria que, ou no SINAM, ou no SIM, né, Sistema de Informação de Mortalidade, ou no SINAM, ela deveria passar esse trabalho para um comitê de ética. E esse comitê de ética, então, ia avaliar e depois ela entraria solicitando no Estado os dados referentes ao SIM ou SINAM. Então, pessoal, tem que observar tudo isso. Às vezes, é importante a sua pesquisa ser com dados secundários que são gratuitos, que são disponíveis aí na própria internet, em vez de pesquisar num banco de dados que é restrito. Há alguma pergunta até agora sobre o tema? Meu Não, Deus, tranquilo. está todo mundo aí? Ok. Estamos aqui. Beleza. Bom, aqui então nós já falamos, né? Estamos aqui ouvindo. Beleza. Aqui é a identificação do problema. Deixa eu só mostrar, eu vou entrar aqui, compartilhar com vocês, porque eu acho que é interessante, vocês vão aprendendo mais, quando a gente já vai mostrando o trabalho do modelo do projeto PROIC. Estão conseguindo acompanhar aqui o modelinho do projeto? Tudo bem? Ó, lembra que aqui foi a introdução? Professora, pode continuar. Certo. Olha o tema. A leishmaniose visceral humana. Aí ele afunilou, né? O título dele, que foi Epidemiologia da Leishmaniose Visceral no Tocantins em 2003 e 2016. Então, o PROIC é algo simples. Mas, dependendo do projeto para qual instituição você está elaborando, esse tema tem que vir mais coisas. Mas para o PROIC é só isso aqui, você identificar o seu tema. Agora, nós vamos falar sobre a identificação do problema. Vou compartilhar o nosso PowerPoint. Certo. A identificação do problema. Gente, para identificar um problema, ele pode ser formulado, tá, com uma pergunta. Quando você formula uma pergunta, essa pergunta ela vai ser respondida lá nos seus resultados. No próprio projeto, é necessário, no PROIC, né, e em vários outros projetos, e em vários outros modelos, é necessário você identificar esse problema. Então, o estudante, ele inicia o projeto de pesquisa pela escolha de um tema, e essa escolha do tema, ela pode se constituir em um problema. E aí, formula, então, perguntas sobre o tema para você provocar uma problematização. Gravidez na adolescência. Podemos ter aí um problema. As adolescentes possuem informação ou conhecimento acerca dos métodos contraceptivos? Eu não sei, é uma pergunta. Certo? Lembrando que esse problema de gravidez na adolescência,
ele é um sério problema de saúde pública aqui no Tocantins. E nós temos algumas regiões onde acontecem com mais frequência do que em outras regiões, tá certo? Então, é importante você apresentar as questões ou a questão que fez com que você propôsse, né, fizesse a proposta para essa pesquisa. É importante sempre saber o que precisa ser resolvido, como é que você vai resolver essa questão. Por isso, gente, é importante ficar claro, ficar muito específico a identificação desse problema. Fazer as delimitações necessárias e lembrar que deve ser viável, porque tem que ser resolvido. Você não vai elaborar problemas que você não vai conseguir resolvê-los. Porque não é outra pessoa que vai vir resolver o problema que você vai propor. É você mesmo depois, numa outra etapa, nos seus resultados que você vai resolver. Essa pergunta também, gente, deve ser relevante. Não pode ser mais do mesmo. Não pode ser enxugar gelo. Deve ser algo relevante, algo que seja capaz de gerar novos conhecimentos. Tá? Então, esse problema que você vai identificar, ele precisa mostrar aí, né, o estágio atual da arte, da evolução científica. Entendeu? É importante mostrar o que já, né? Você não pode fazer a pergunta mais do mesmo. Tem que ser algo bem relevante mesmo. Também tem que ser um problema que lhe dê a possibilidade de chegar a conclusões válidas, porque você elaborar todo um projeto com um problema e depois, quando você for desenvolver o projeto, você chegar no fim dele e simplesmente dizer que não foi respondida as perguntas porque não houve material para isso, não houve perna para alcançar, você simplesmente está colocando o seu trabalho numa condição de muita inferioridade em termos científicos. Também, gente, ao identificar o problema, o que você vai responder, né, também deve ser oportuno, deve atender aos interesses da comunidade geral, da ciência, até da própria faculdade, e também os interesses particulares, porque às vezes é algo que você, enquanto aluno, já teve uma vivência, já houve uma aproximação com esse tema, já houve uma identificação com o tema. Então, é muito importante, certo? Levar em consideração tudo isso quando você está elaborando ou fazendo a identificação do problema da sua pesquisa. Alguma pergunta aqui? Não. É só para mim que está cortando a sua voz, professora, será? Está cortando muito. Não, aqui para mim também tá. Não sei. Para mim também está cortando. Tá normal. Aqui também está cortando muito. Deve ser a conectividade, a internet. Por isso que é algo... Ah, sim. Para mim também. Tá, né? A internet, às vezes dá isso mesmo, tá? Mas vamos continuando. Qualquer dúvida, você pode parar e perguntar. Agora é a hora de fazer as perguntas, tá bom? Bom, eu vou apresentar aqui o trabalho lá do PROIC, porque eu acho que é importante mesmo a gente mostrar. Olha aqui o que ele fez, então. Ele colocou dados aqui, fez o embasamento, né? E o problema dele, na verdade, olha aqui, ó. Ó, isso aqui deveria ser aqui, ó. Olha aqui, ó. A pergunta dele, eu acho que quando isso aqui eu corrigi, eu devo estar com a versão que não está corrigida. Mas, ó, sendo assim, as seguintes perguntas são elaboradas. Os estudos de epidemiologia podem contribuir ao combate do vetor? Qual é a evolução da
leishmaniose visceral humana no Tocantins, na série histórica estudada. Ele fez perguntas bem simplórias, como vocês podem perceber, porque não precisa ser algo extremamente elaborado, gente. Nesse projeto, né, é algo mais simples. O menos é mais. Sabe aquele ditado? O menos é mais? O pouco com Deus é muito? Então, não adianta você fazer várias perguntas e não conseguir responder essas perguntas quando você for executar o projeto. Agora, nós vamos falar, então, dando continuidade à hipótese. A hipótese, gente, é sinônimo de suposição. Você vai supor alguma coisa, tá? A hipótese é uma afirmação categórica, isso é a suposição, que vai tentar responder o problema ou que está referente ao tema que você escolheu. Por exemplo, seguindo a gravidez na adolescência, a gente poderia ter como hipótese aqui, cadê? Aqui. Qual a hipótese que a gente poderia colocar? As adolescentes possuem informações, no entanto, não utilizam os métodos contraceptivos. As adolescentes, eu estou fazendo aqui, as adolescentes têm acesso a métodos contraceptivos e não utilizam. É uma hipótese. E depois eu vou comprovar essa hipótese. Essas adolescentes têm mesmo essas informações? Têm acesso a métodos contraceptivos? O que faz com que elas não utilizem? É fator cultural? É fator emocional? É o meio que ela está inserida ali, que não tem isso como algo importante? Sabe? Tem várias variáveis. Por que Professora, cabe dizer sobre estupro? Como é que é? Não. Cabe dizer sobre estupro? Não, estupro seria um outro tema. Estupro é outro tema, gente. Gravidez na adolescência é outra coisa, tá? A criança lá grávida que foi estuprada é outra coisa. Aquilo lá é uma criança. Aquela menina é uma criança, não é um adolescente, tá bom? Certo. Deixa eu passar aqui. Lembra que eu falei? Tem que identificar muito bem o seu problema e delimitar muito bem o seu tema. Então, gente, na hipótese, é uma pré-solução para o problema levantado. Sabe? O trabalho de pesquisa, ele vai confirmar ou negar a hipótese, né? A suposição que você levantou. Então, resumindo, porque nós vamos entrar no intervalo. Como já foi dito, a pesquisa científica, ela se inicia sempre com essa colocação de um problema que vai ser solucionado. Ele precisa ser solucionado. Se ele não for solucionável, gente, elabora outro problema. Depois, então, um passo seguinte, né, consiste em oferecer uma solução possível mediante uma proposição, ou seja, uma expressão verbal que seja susceptível de ser declarada verdadeira ou falsa. Por exemplo, aquilo que eu falei lá atrás das adolescentes. As adolescentes têm informação, mas não usam os preservativos. Essa declaração aqui, essa suposição que eu estou fazendo, ela pode ser verdadeira ou falsa. Eu posso chegar ao final da minha pesquisa, se eu estiver trabalhando o tema de gravidez na adolescência, e dizer, realmente, aquilo que eu elenquei como hipótese, realmente era verdade. Ou então eu posso dizer, a hipótese levantada inicialmente, de que as adolescentes têm acesso ao preservativo, no entanto, não usa, é falsa. Por quê? Porque a adolescente Professora, não tem então acesso. isso seria um problema, né? Que no caso é a hipótese, né, que você está falando?
O problema, gente, é a pergunta que você vai fazer. A hipótese, você está supondo. Por que A pergunta, né? Ah, tá. isso, Entendi. você está supondo. Você está supondo, certo? Fazendo a suposição. Isso é a hipótese, tá bom? A hipótese, gente, é uma proposição que ela é testável. E ela pode servir para solucionar ou não o seu problema. Vou mostrar aqui, nós já vamos para o intervalo, o que o projetinho do modelo PROIC fez. A hipótese. O estado do Tocantins destaca-se por apresentar um alto número de casos confirmados de leishmaniose visceral humana, estando à frente de todos os demais estados da região norte, ficando acima da média nacional, sendo considerado uma área prioritária para medida de controle. Ele está aqui fazendo uma hipótese aqui, ele fez até uma coisa grande, ele poderia só dizer assim, o estado do Tocantins está acima da média nacional e não tem medidas de controle, né? É uma área prioritária, mas não tem medidas de controle. Poderia, é uma hipótese. Aí, durante a pesquisa, seria comprovado se é falso ou se é verdadeira essa hipótese. Como? Através da pesquisa, lá na próxima etapa, que seria os resultados, ele poderia dizer, olha, realmente não tem nenhuma medida de controle na série histórica estudada. Ou poderia comprovar que é falso. O Tocantins, ele não está à frente da média nacional, ele não é o estado aqui da região norte que mais tem casos de leishmaniose e ele tem as ações de controle. Portanto, a hipótese inicial que foi elaborada, ela foi refutada, certo? Houve ali um refutamento dessa hipótese. Por quê? Porque ela foi considerada, aquilo que eu fiz como suposição, como falsa. Os estudos mostraram o contrário. Tá bom? Muito bem. Turma, alguma Então, pergunta? o intuito da hipótese no trabalho é para gerar um questionamento? Não. A hipótese é uma Porque é uma suposição, não é uma certeza. Não é uma certeza. Vou pegar aqui a gravidez. Eu quero entender por quê. Eu quero entender qual o motivo de ter a hipótese dentro do trabalho. Vou pegar aqui um problema, por exemplo, a gravidez na adolescência. No estado do Tocantins, existe uma grande quantidade de adolescentes grávidas. Fiz aqui uma pergunta. A minha hipótese é que as adolescentes têm acesso aos métodos contraceptivos, mas não utilizam esses dados contraceptivos. Professora, mas no caso a hipótese, sua opinião? A hipótese, gente, é a sua suposição. Por que você supõe que esse problema existe? Fala um problema seu, pessoal, aí. Mas minha opinião ou baseada em algum? Não, gente, é a sua suposição. Oi? É a sua suposição. Me fala um problema pessoal seu. Sim, eu entendi a hipótese. Como se fosse, eu acho que o problema existe por isso, isso e isso. Mais ou menos assim? Isso. Eu acho que esse problema acontece. A minha hipótese é que esse problema acontece por isso, isso e isso. A hipótese que eu acho é isso e isso. Por exemplo, vamos lá. Os alunos do curso de graduação da saúde são obesos, estão acima do peso, estão com obesidade. Certo? Estou aqui pensando num problema. Qual a causa da obesidade entre os alunos dos cursos da saúde? Quais as causas de obesidade? Quais os problemas, né? O que causa a obesidade entre os estudantes dos cursos de saúde? Interrogo. O que causa? Ok? Suponho que agora seja... eu vou para isso, eu fiz um problema. Agora eu vou para a hipótese.
Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que esses alunos comem iFood, esses alunos comem fora de horário, esses alunos não fazem atividade física, compreende? Eu estou dando aqui várias suposições aqui, eu estou levantando várias hipóteses acerca do problema que é, por exemplo, uma pergunta que eu fiz. Quais são as causas da obesidade entre os estudantes dos cursos da saúde? O que é que eu identifiquei? Eu suponho, a hipótese Suponho que seja ansiedade. Pode ser, é uma hipótese, ansiedade. Talvez, olha aqui, a maioria das vezes. Mas aí, por isso que você depois vai fazer a pesquisa para saber se realmente é ansiedade. Tem gente que fala, ai, professora, Foi é a minha ansiedade. suposição. Pode ser que depois você descubra que realmente é falta de atividade física, que realmente come demais, come exagero. Então, no caso, eu tenho que comprovar a minha hipótese, né? Não pode ser só uma coisa inventada na minha cabeça e pronto. Eu tenho que ter um meio de comprovação dela, ou pode ser... Você tem que comprovar eu acho ela que... depois. Olha aqui, o que eu coloquei? É uma pré-solução para o problema levantado. Entendeu? A sua hipótese, ela vai ser negada ou confirmada. Gente, hipótese é a suposição. Tá? Você vai elencar algumas suposições para responder aquele problema. A obesidade dos alunos aí da saúde, o que eu coloquei como hipótese? Pode ser que esses alunos, minha hipótese é que eles comem exageradamente, comem comidas não saudáveis. Outra hipótese é que eles não praticam atividade física. Compreende? Aí eu vou fazer uma pesquisa depois. Isso aqui é só o projeto. Você não vai responder isso agora. Você não vai comprovar a sua hipótese agora. Você só tem que dizer quais são as suas hipóteses. Tudo bem? Quando você for desenvolver um projeto, é que você vai, então, comprovar isso aí. Gente, vamos para o intervalo agora. Voltamos 20h20, tá bom? Mais fácil fazer uma licitação, professor. Oi? Tá mais fácil fazer uma licitação. Esse trem tá difícil demais. Não, fica tranquilo. Isso aqui é facinho.